A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Deus me deu um direcionamento diferente hoje, seria a continuação dos Salmos, mas eu fui levada pelo Espírito Santo a questionar uma coisa que muitas pessoas hoje em dia na igreja ignoram. E é um pecado que muitas pessoas não levam em consideração por parecer pequeno. Sem muita enrolação, eu já quero que você abra comigo em Apocalipse 2, no versículo 4. Nesse vídeo nós vamos passear um pouco pela Bíblia, eu vou explicando o que o Senhor falou no meu coração, explicando o que o Senhor me ensinou em cima dessas palavras. A versão da minha Bíblia é a Almeida Revista Atualizada. Você, se tiver uma versão diferente, não tem problema, não vai ter muita diferença. Só algumas palavras que vai ser diferente. Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Essa é uma carta que o Senhor Jesus, através da vida de João, que está encarcerado na ilha de Patmos, manda dizer à igreja em Éfeso. Nessa carta, o Senhor Jesus, através da vida de João, elogia a igreja em Éfeso primeiramente, nas primeiras linhas da carta. O Senhor Jesus vai elogiar a igreja em Éfeso, falando que eles não se cansam, que eles são perseverantes, que eles são ativos na obra e não se cansam, que eles padecem verdadeiramente pelo nome de Jesus. Mas nos versículos 4 e 5 é o versículo que eu quero ler com os irmãos hoje. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, a primeira coisa que nós devemos observar é que, mesmo a igreja de Éfeso estando ativa na obra e, dando tudo de si para fazer o que eles pensam que agrada ao Senhor, para fazer ali, se dedicar verdadeiramente na obra, eles têm uma falha e um pecado muito grave que o Senhor Jesus aponta a eles e que eles provavelmente não estavam percebendo, que é o pecado de abandonar o primeiro amor. E, meus irmãos, isso é verdadeiramente um pecado, porque se não fosse, o Senhor Jesus não mandava eles se arrependerem. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, vemos que isso verdadeiramente é um erro muito grande, porque o Senhor Jesus até fala que irá mover o candeeiro da igreja do seu lugar, ou seja, provavelmente uma morte espiritual que está por vir e eles não estão percebendo, porque eles, sem perceber, abandonaram o primeiro amor. Mas ok, agora nós sabemos que abandonar o primeiro amor é um pecado e é um pecado grave. Mas eu me perguntei ao Espírito Santo lendo essa passagem, assim que ele me falou isso, então como nós podemos permanecer no primeiro amor? O que o Senhor nos ensina na palavra que nos ajuda a permanecer no primeiro amor? O que devemos fazer para não perder esse primeiro amor na nossa vida? E o Senhor verdadeiramente me respondeu na palavra. Quero que os irmãos abram comigo em João 15, versículo 9, onde vai estar escrito assim: Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. O Senhor Jesus, novamente reforçando a ideia de permanecer no primeiro amor. E o versículo 10 vai falar como nós permanecemos no amor do Senhor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E então eu logo já me perguntei, qual é o maior mandamento que o Senhor Jesus ensina? Qual seria esse mandamento que deve ser a nossa base para nós permanecermos no primeiro amor? Mateus 22, 36 a 38, aonde vai estar escrito: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Meus irmãos, se nós não conseguimos cumprir o primeiro mandamento, nós não conseguimos cumprir nenhum outro mandamento. Porque se não amarmos ao Senhor, não temos o que precisamos para cumprir os outros. Sabe por quê? Porque o amor deve ser a base de tudo que fazemos no reino de Deus. Se nós não sentimos o amor do Senhor, se não amamos o Senhor, se não temos essa comunhão com o Senhor em relacionamento, nós não temos a motivação certa para fazer mais nada. Nós passamos a fazer a obra por obrigação, nós passamos a não conseguir amar as pessoas do jeito que deveríamos amar, e a motivação do nosso coração vai ser errada na obra. O Espírito Santo de Deus não vai conseguir trabalhar do jeito que quer na nossa vida, porque se o amor não ocupa lugar no nosso coração, certamente outras coisas como preocupações, angústias, medo vão ocupar o nosso coração. Nunca é um espaço vazio. Logo, se você não conseguir cumprir o primeiro mandamento, você não consegue cumprir nenhum outro, porque a motivação do seu coração vai ser a obrigação, não o amor. Logo, você vai transgredir o primeiro e grande mandamento. E como amar se você não se sente amado pelo Senhor? Eu queria passear um pouco com os irmãos na Bíblia agora na passagem de Lucas 10, 40 a 42, onde o Senhor Jesus vai à casa de Marta e Maria. E essa passagem, ela é totalmente ligada a Apocalipse 2, a situação que está acontecendo na igreja de Éfeso. Lucas 10, 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e ansiosa, te preocupas com muitas coisas. Entretanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aqui nessa situação, meus amados, nós podemos ver o que está acontecendo na igreja de Éfeso e qual é a solução. Uma se cansa e se afadiga e está constantemente na obra, e outra faz o que, na verdade, todos deveriam fazer. Marta, cansada, ansiosa, preocupada e agitada, ela até se irrita com a irmã mais nova, mandando que o Senhor lhe ordene que lhe ajude na obra. Mas o Senhor repreende não a Maria, mas a Marta, falando que a certa na história é Maria, que parou para ouvir o Senhor. E ainda disse a Marta: Marta, apenas uma coisa é necessária. Marta sentiu inveja da irmã mais nova, porque ela simplesmente parou para ouvir o Senhor e ter um relacionamento com Ele, ouvindo as suas palavras. Muitas vezes os cristãos que estão na obra faz tempo sentem inveja dos cristãos novos convertidos, ou até mesmo que têm um relacionamento profundo com o Senhor, que não se sentem angustiados e, opressos, porque pelo fato de simplesmente esses outros cristãos que não se sentem angustiados igual ele, simplesmente param para ouvir o Senhor e ter um relacionamento com Ele de descanso, relacionamento de felicidade, onde eles param para descansar, se cuidar e ouvir o Senhor. Muitas vezes isso acontece dentro da igreja, porque os cristãos muitas vezes se comportam como Marta e não como Maria. Se você não tem um relacionamento com o Senhor Jesus e não tem descanso na sua vida, certamente você vai ficar afadigado, ansioso e amargurado. Não vai ter a força e o vigor necessários para fazer a obra como o Senhor verdadeiramente quer que seja feita. Esse é um dos motivos de que abandonar o primeiro amor é um pecado muito grave e muitas vezes ignorado. Quando você abandona o primeiro amor, você abandona o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Outra coisa muito importante, que de fato é verdade, é que se o amor não for a motivação do seu coração, como eu já disse antes, o Senhor simplesmente não recebe
os seus sacrifícios e a sua obra. Ele não se agrada do jeito que ele gostaria de que você fizesse. Você acaba fazendo uma coisa em vão. E isso é bíblico, isso está na palavra, e eu vou ler com vocês agora a passagem de 1 Coríntios 13, onde o apóstolo Paulo vai verdadeiramente comprovar essa ideia. Essa é a prova de que, se a intenção do seu coração não for o amor, você já está servindo e se relacionando de uma forma errada com o reino de Deus e com o próprio Senhor. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, meus irmãos, se a motivação do nosso coração e se o nosso coração não estiver cheio de amor, nada disso vai adiantar de coisa alguma. Primeiramente, se concentre e foque no primeiro grande mandamento, para depois conseguir cumprir o segundo e todos os outros, porque é com o primeiro mandamento que você enche o seu coração e está pronto para a obra de Deus. Assim como o Senhor Jesus disse para Marta: Marta, só uma coisa é necessária, como Maria estava fazendo: parar para escutar o Senhor, para descansar na tua presença, para sentir a tua presença, antes de fazer qualquer coisa, porque aí você vai sentir o amor do Senhor e vai se sentir amado e vai ter a direção certa. Pelo contrário, se não fazemos isso, nós não temos no nosso coração o amor genuíno e necessário para fazer a obra e a vontade de Deus. Amar o Senhor de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma, é ter profundidade no amor do Senhor, verdadeiramente amar o Senhor mais do que se preocupar com a obra. A falta de descanso, a falta de relacionamento com Deus trazem a consequência de que o seu coração pode ser enchido, como eu já disse, com preocupações e muitos afazeres e fadiga, como Marta estava. Então, arrepende-te do teu pecado e volte atrás, vê aonde você caiu e não abandone nem troque o seu relacionamento com o Senhor por qualquer outra coisa. Assim, o Senhor vai te capacitar para a obra e você vai fazer de uma maneira que não fique afadigado, de uma maneira que você pode até sofrer, mas você vai ter o amor e a alegria do Senhor no seu coração, como Paulo teve, mesmo sendo preso, chicoteado, caluniado, espancado. Ele não deixava de louvar e se alegrar na presença do Senhor, porque ele tinha raiz em um relacionamento com Deus e cumpria verdadeiramente o primeiro mandamento. Eu agradeço os irmãos que permaneceram até esse ponto do vídeo comigo. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, o dia, a semana. Se vocês tiveram alguma curiosidade, alguma revelação, algum entendimento, pode deixar aqui nos comentários. Deixe o seu like para eu saber que você verdadeiramente assistiu esse vídeo e que não foi em vão. E até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.